Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos continuar o estudo de cinemática escalar. Aqui eu trouxe conceitos novos que são muito importantes na análise dos nossos movimentos, são muito importantes para todo esse estudo de cinemática, tá? Porém, agora a gente está mais preocupado em diferir, fazer uma distinção clara entre algumas grandezas que muitas vezes é confundido. Muitas vezes alguns alunos não sabem a diferença entre essas grandezas. Esses dois primeiros conceitos que eu trouxe aqui são os conceitos de posição e variação de posição, tá? Bom, para a posição, primeiramente, é convencionado utilizar a letra S para representar a posição. E para a variação de posição, se convenciona ΔS. Delta é uma letra grega, ela sempre vai estar associada a uma grandeza em física, representando uma diferença dessa grandeza, tá? A gente vai falar com isso um pouco mais à frente. Primeiramente, vamos analisar a posição. O que eu quero dizer quando estou analisando a posição de um móvel? Para isso, eu trouxe um exemplo, onde eu tenho uma determinada trajetória, podemos supor uma estrada, onde nós temos um móvel que percorre essa estrada. Esse móvel percorre essa trajetória e aqui entra uma coisa importante. Essa trajetória, ela está demarcada. Para nós podermos analisar os nossos movimentos, é necessário que nós tenhamos as medidas dessa estrada demarcada ao longo da trajetória que o corpo vai percorrer, para que nós possamos fazer os cálculos corretamente com as medidas associadas a eles. Nesse caso aqui, eu tenho dois instantes diferentes, eu tenho duas fotografias desse mesmo móvel em instantes diferentes sobrepostas. No caso aqui, é o que aconteceu quando ele estava no começo da minha análise do movimento. Inicialmente, esse móvel estava nesse local aqui. Mais à frente, quando eu terminei de analisar meu movimento, esse móvel estava neste local aqui. Bom, o que seria então a posição? A posição é exatamente a marcação onde ele está ao longo dessa trajetória. No caso aqui, o que eu poderia dizer? Que a posição dele no início do movimento é de 2 metros. Bom, agora, o que eu poderia dizer com relação à posição ao final do movimento? A posição ao final da minha análise do movimento é de 12 metros. E aqui entra um problema. Nós utilizamos, por convenção, a letra S para indicarmos uma posição. Porém, nós temos duas posições diferentes, então nós não podemos simplesmente utilizarmos S, a mesma letra, para duas posições que são diferentes, tá? Nesse caso aqui, é importante nós utilizarmos um índice para diferenciarmos a posição inicial da posição final. Nesse primeiro caso, eu vou utilizar a letra I para indicar posição inicial e no segundo caso eu vou utilizar a letra F para indicar posição final. Lembrando que se eu estiver analisando mais de duas posições, que é plausível, é muito comum também, eu posso optar por uma diferente notação. Eu posso utilizar a posição 1, posição 2, posição 3, posição A, B, C, dependendo da notação que eu estiver escolhendo para simbolizar diferentes posições desse corpo, desse móvel, à medida que eu estou analisando o movimento, tá? Agora, a variação de posição. O que é a variação de posição? Como eu já disse, o delta já representa uma diferença nessa grandeza, tá? Sempre que você vê delta em física, você provavelmente vai estar lidando com uma diferença dessa grandeza. Diferença entre a medida dessa grandeza final menos a medida dessa grandeza inicial. Ou seja, nesse caso aqui, o ΔS, aliás, o ΔS sempre vai estar associado à posição final menos a posição inicial, tá? Lembrando que se eu estiver analisando mais de dois movimentos, pode ser a posição 2 menos a posição 1, a posição 4 menos a posição 3, mas sempre uma posição posterior menos uma posição anterior, dependendo do ΔS, da variação de posição que eu estiver querendo analisar. Bom, agora sabendo que a variação de posição é dada por posição final menos posição inicial, qual seria a variação de posição nessa análise desse movimento? Seria exatamente de 12 menos 2, ou seja, o meu ΔS é de 10 metros. Tudo bem? É assim que você analisa, é assim que você diferencia posição e variação de posição. Bom, agora eu trouxe aqui mais dois conceitos que são bastante importantes
não devem ser confundidos, nem entre eles também não devem ser confundidos com variação de posição, muito menos com posição. É muito comum você encontrar esses termos, mesmo em literaturas que trabalham com física, em qualquer tipo de exercício ou análise de fenômeno, sendo que é difícil você fazer uma distinção muito clara. Então é importante você ter esses dois conceitos bem definidos para que você não faça confusão, porque você vai encontrar momentos onde eles têm os mesmos valores numéricos, porém eles são grandezas, eles têm significados diferentes. Esses dois conceitos de agora, no caso, são o espaço percorrido e o deslocamento. Tá? Bom, primeiramente, o que é o espaço percorrido? O espaço percorrido vai ser o que efetivamente o móvel percorreu. Tá? No caso, por exemplo, de um carro, vai ser o que o odômetro marcou, que ele marca exatamente quantos quilômetros o carro andou, quantos metros o carro está percorrendo. Bom, e a gente vai ver que isso algumas vezes vai diferir da variação de posição. Para isso eu trouxe esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho mais uma vez uma trajetória, tá? Nessa trajetória eu tenho um móvel, e eu tenho dois instantes diferentes desse móvel. Tá? Eu tenho uma primeira fotografia quando ele está na posição 2 dessa trajetória e uma segunda fotografia quando ele está na posição 12 dessa mesma trajetória. Como que seria, primeiramente, a variação de posição desse móvel? Bom, a variação de posição, nós já vimos, é dado pela posição final menos a posição inicial, o que nesse caso seria 12 menos 2. Nós teríamos 10 metros. Essa é a variação de posição desse móvel nesses dois instantes, tá? Nessa análise desse movimento. Agora, qual seria o espaço percorrido, dado que esse móvel estava na posição 2, continuou andando, continuou se movimentando até a posição 12? Bom, ele percorreu efetivamente, pelo que foi me dado de informação no problema, ele percorreu esses 10 metros. Tá? Ou seja, o espaço percorrido seriam 10 metros. Até então, fica difícil de distinguir esses dois conceitos, espaço percorrido e variação de posição, pois nós encontramos o mesmo valor numérico. Agora vamos ver uma segunda situação. Tá? Vamos supor que este mesmo imóvel, na verdade, ele tenha partido aqui da posição 2, ele tenha andado até a posição 14 e depois ele tenha feito um retorno, tá? Ele tem invertido o movimento dele e voltado até a posição 12, tá? O que a gente poderia dizer com relação à variação de posição? Aqui, nesse caso, a variação de posição, mais uma vez, é dada por posição final menos posição inicial. A posição final dele é 12 metros. A posição inicial dele também continua sendo 2 metros. Então, a variação de posição se mantém como 10 metros. Porém, para esse móvel, tá? Supondo que esse seja um carro, o que esse odômetro marcaria? O que a pessoa que está percorrendo essa trajetória veria como ela o espaço que ela teve que andar, o espaço que ela teve que percorrer. No caso, seriam de 2 até 14, ou seja, ela andaria 12 metros nessa primeira trajetória, voltando mais 2 metros na inversão do movimento dela. Tá? Ou seja, o espaço percorrido total dela seria de 14 metros. Então, nós podemos ver uma diferença entre a variação de posição e o espaço percorrido. Eles são grandezas diferentes, apesar de algumas vezes você encontrar valores numéricos iguais. Tudo bem? Agora, o que vem a ser o deslocamento? O deslocamento já é a diferença entre, no caso, é a reta, o segmento de reta que liga os dois pontos, ou seja, é a distância entre as duas posições, a distância efetiva entre as duas posições. Como assim? Supondo que eu queira saber a distância entre essa posição da estrada e essa posição da estrada, eu mediria com uma reta que ligasse esses dois pontos. Essa reta, visivelmente, não vai ter a mesma medida da variação da posição. Mais uma vez, a gente vai encontrar que o deslocamento, que é essa reta, ele vai ser diferente da variação
de posição, pois o deslocamento significa exatamente a distância entre esses dois pontos, que não necessariamente precisa ser a variação de posição dentro da trajetória que eu demarquei, tá? É simplesmente a reta, o segmento de reta que liga esses dois pontos, no caso, essas duas posições, a posição inicial e a posição final. Tudo certo? Bom, agora eu trouxe aqui mais dois conceitos que também são muito importantes para as nossas medidas, na análise dos nossos movimentos, porém agora a gente vai estar mais focado na questão temporal e não na questão do espaço, como a gente tinha feito nas grandezas anteriores. Bom, os conceitos são de instante e intervalo de tempo, tá? Instante eu vou utilizar a letra T e intervalo de tempo eu vou utilizar ΔT. Mais uma vez, muito análogo à questão de variação de posição, tá? Para isso, para analisar esse movimento, eu coloquei aqui de novo a mesma trajetória e eu estou analisando esse movimento num primeiro instante e num segundo instante. A minha análise desse movimento é entre essas posições onde ele está na posição 12 e mais para frente ele está na posição 12. Porém, aqui eu introduzi novas informações, que são as informações de quanto estava marcando no relógio nesses momentos, no primeiro momento e nesse segundo momento, tá? E é exatamente isso que vai ser o meu instante. O que vai ser o meu primeiro instante? O meu primeiro instante vai ser exatamente a marcação do relógio no início da análise do meu movimento. Nesse caso aqui, 12h30. Vamos atentar aqui que eu estou utilizando uma notação diferente essa notação comum de 12 horas e 30 minutos, tá? Por questões de cálculos matemáticos, sempre procura transformar esses minutos em frações de hora. No caso aqui, 30 minutos é 0,5 horas, então no total 12,5 horas. Bom, e o que seria um instante de tempo final, no caso? Seriam exatamente 14h30. Mais uma vez, é importante nós fazermos a distinção entre um instante de tempo final e um instante de tempo inicial, utilizando os índices. Aqui eu vou utilizar I e F, e analogamente com a questão da posição, você pode também analisar vários instantes diferentes e utilizar sempre instante 1, 2, 3, ou instante A, instante B, instante C, dependendo da sua necessidade, dependendo da análise do seu movimento. Agora, o que vem a ser o intervalo de tempo, tá? O intervalo de tempo vai ser exatamente a variação, a variação de tempo durante a análise do meu movimento, ou seja, a duração de tempo entre esses dois instantes diferentes, durante a duração da análise desse movimento. Como que eu vou colocar isso matematicamente? O meu ΔT, no caso, meu intervalo de tempo vai ser dado por tempo final menos tempo inicial. Como nós já vimos, delta associado a uma grandeza sempre vai trazer você para uma diferença entre essa grandeza final menos uma grandeza inicial, que também pode ser estendido se você estiver analisando várias posições, ou seja, vários instantes de tempo, você pode estar também tendo uma variação de posição, no caso, uma variação de tempo, um intervalo de tempo entre T3 e T2, T4 e T1, mas sempre um instante de tempo posterior menos um instante de tempo anterior, dependendo da sua necessidade. Nesse caso em específico, qual vai ser o meu intervalo de tempo? O meu intervalo de tempo vai ser um instante de tempo final, 14,5, menos um instante de tempo inicial, 12,5. Ou seja, um total de 2 horas. Lembrando que esse ΔT significa o intervalo de tempo, aliás, a duração transcorrida entre o início da análise do movimento e o final da análise desse meu movimento. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.